Como é o seu relacionamento com os seus alunos? Este é o tema do nosso vídeo de hoje. Vamos falar sobre o relacionamento que um professor estabelece com a sua turma, com os seus alunos. Eu sou o professor Renato Casagrande, atuo há mais de 30 anos na educação, muito tempo professor de educação básica, na educação superior, e uma das coisas que eu sempre procurei observar foi a minha relação com os alunos. É fundamental, se nós quisermos que o nosso aluno aprenda, preste atenção nisso, professor, que você tenha um excelente relacionamento com eles. Não é uma coisa simples, porque nós sabemos que alguns alunos batem mais com a gente, têm uma certa empatia maior, a gente gosta mais, e tem alunos que a gente tem até uma certa resistência, uma restrição, e por parte deles também. Tem alunos que de imediato você chega numa sala de aula e eles choram com uma cara meio fechada. Eu lembro que eu ensinava matemática no ensino médio, que na primeira aula, quando eu entrava numa sala, matemática sempre assusta um pouco, né? A gente chega lá, sou professor de matemática, todo mundo fica assim, ó. Eu lembro quando me apresentava como professor de matemática para 60, 70 alunos, sempre 6 ou 7 alunos, 10, às vezes 15%, já olhavam com uma cara feia. Às vezes porque tinha algum trauma na disciplina, né, do passado. Às vezes porque professor novo lá, rapaz e outro com rapaz, dá aquele olhar assim meio atravessado. Às vezes porque não é com a cara da gente. Enfim, eu sabia que eu precisava conquistar os seus alunos. Em vez de eu olhar também com uma certa antipatia, eu procurava olhar com mais simpatia, procurando entender as razões que levavam aqueles alunos, às vezes, a me rejeitar. Às vezes era meu método, às vezes era a forma como eu tratei certos alunos em certos momentos, às vezes a minha primeira aula. Ou seja, eu tinha como desafio conquistar esses alunos. Esse eu acho o desafio de todo professor. Não é conquistar 1, 2, 3, é conquistar todos, ou pelo menos a grande maioria, estabelecendo uma relação afetuosa e afetiva. Isso é fundamental se você quiser realmente conquistar uma audiência, conquistar o respeito, conquistar a admiração. Você precisa ser querido, você precisa ser gostado, ser inclusive amado. Um bom professor acolhe seus alunos, inclusive suas contribuições. Conhece um pouco a sua vida. De onde veio? Qual a sua origem? Quais suas dificuldades? Onde estudou? Que disciplinas vai bem? O que ele gosta? O que ele não gosta? Conhece aos poucos os seus hábitos. Mas Renato, é muito difícil eu conhecer hábitos dos alunos. É numa conversa aqui, é numa atividade lá. Às vezes, quando os alunos estão trabalhando em grupo, se você estiver andando em sala de aula e começar a prestar atenção no que eles estão falando, você vai conhecer ainda mais os seus alunos. É claro que você precisa ter uma das questões já discutidas num dos vídeos, que é a memória. Você tem que memorizar algumas coisas. Associar aquele aluno com alguma questão para que você lembre-se disso. E no decorrer de um ano letivo, de um semestre letivo, você vai ver o quanto é importante você conhecer mais os alunos e eles perceberem que você os conhece. Eles se sentem valorizados. E isso faz toda a diferença numa relação. Porque a confiança aumenta. E aumentando a confiança, aumenta a capacidade de retenção, aumenta o interesse pela sua aula e aumenta o respeito, professor. Sim, haverá mais respeito por você como professor e pela sua disciplina. Uma outra questão fundamental é a questão da expectativa. Se você quiser conquistar uma audiência grande, você precisa ter alta expectativa com seus alunos. Me permitam contar uma rápida história. Nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa em que avisaram os professores que haviam distribuídos os alunos, feito aquele ensalamento que todo início de ano é feito, e colocado, na verdade, na turma A, os alunos que tinham obtido melhor score, melhor nota no ano anterior, ou no colégio anterior, ou no ciclo anterior. E na turma B, os alunos que tinham menor rendimento. E os professores foram, na verdade, ministrar aulas com uma expectativa de que a turma A era melhor do que a turma B. No final de um semestre, foi feita uma pesquisa e perguntado aos professores
Qual era a melhor turma? A A ou a B? E a grande maioria não teve dúvida. Claro que a A. A A é melhor. A A se desenvolveu com muito mais propriedade do que a turma B. Afinal de contas, a A tem alunos mais inteligentes. Lê do engano. Os alunos tinham sido distribuídos de forma equitativa, ou seja, não tinha havido diferenciação entre a turma A e a B. Mas os professores foram informados que a turma A era melhor e, portanto, foram com mais expectativas para a turma A que para a turma B. E no final, eles tinham uma conclusão. A turma A era melhor do que a turma B, porque de certa maneira eles deram mais atenção para a turma A do que para a turma B. Veja que interessante isso. Quando nós lançamos baixa expectativa sobre alguém, o resultado dessa pessoa tende a ser menor. Portanto, se você entrar numa sala de aula, às vezes quando alguém te fala aquela turma é difícil, nós às vezes tendemos a já irmos com certo preconceito e muitas vezes lançamos menos expectativas e isso compromete todo o processo de ensino-aprendizagem. É interessante a gente estar atento a isso, porque faz muita diferença. Eu estou falando de pesquisas, mas eu particularmente já vivi essa experiência, não vou poder contar hoje, mas às vezes nas oportunidades que a gente tem por esse Brasil afora, nas minhas tantas histórias que eu conto, eu divido isso com vocês. De experiências concretas, na verdade, que eu pude ter com relação à expectativa que nós temos com os nossos alunos. E o último aspecto que eu quero destacar nesse vídeo, ainda na relação com os alunos, é o senso de justiça. É fundamental que nós sejamos justos. E ser justo não é ser bom. A gente às vezes confunde bondade com justiça. Quantas vezes que eu vi um professor, por exemplo, ser mais bondoso que justo e eu me senti injustiçado porque eu tinha feito um trabalho melhor que o colega e ele quis ser bondoso com a turma. Os alunos percebem isso. Todo mundo tem uma reguinha medindo o nosso senso de justiça. E o senso de justiça é uma questão que tem que nos acompanhar o tempo todo. Não é fácil ser justo, é mais fácil ser bom. Mas a justiça, ela deve prevalecer. Não que a bondade não seja importante, pelo amor de Deus. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que são coisas distintas. Ser bom é uma coisa, ser justo é ser outra. E a gente já em outro vídeo fala de bondade. Mas hoje eu quero falar de justiça. Comece a examinar o teu senso de justiça. Isso é fundamental se você quiser estabelecer uma excelente relação com os seus alunos. Enfim, meus amigos, conversamos um pouco nesse vídeo sobre o relacionamento do professor com os seus alunos. Eu espero que tenha sido útil. Se você curtiu, dá um like agora. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva. E a gente se encontra no próximo vídeo. Discutindo o quê? Discutindo estratégias, ações, algumas dicas para você ser um grande professor. Ok? Nos encontramos então no próximo vídeo. Tchau, tchau!